Olá, tudo bem? Meu nome é professora Alessandra, leciono no Colégio Força Máxima. Yes, galera. Estou aqui mais uma vez com o capítulo 7 para vocês, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho de formação de palavras, galera. Né? Nós vamos fazer alguns estudos aí sobre derivação e composição. E eu preparei para vocês uma aula bem completa. Além de derivação e composição, eu coloquei outros processos e nós vamos falar um pouquinho daquilo que pressupõe a derivação e a composição, que são os elementos estruturais. Espero que vocês estejam bem e a família de vocês também. Um grande abraço, um grande beijo. Espero que vocês gostem da aula. No final, a gente faz uma ressalva, ok? Tem alguns exercícios também para a gente tentar resolver juntos. Qualquer dúvida, eu me prontifico, estou aqui, né? Sempre com vocês, podem enviar as perguntas e nas aulas online, nós temos os nossos professores lá fazendo a explanação de quaisquer dúvidas que possam surgir, beleza? Então vamos começar. Logo no primeiro slide, eu vou ter com vocês, né? Falei para vocês, a nossa estrutura, né? A gente tem que saber estruturar. Bem, essa estrutura ela está mais ou menos evidenciada por esse organograma que eu coloquei para vocês, né? Eu tenho estrutura de palavras no meio, eu tenho radical, eu tenho tema, eu tenho a desinência, eu tenho o afixo e eu tenho a vogal temática, ok? Sabendo que cada um desses elementos aqui, eles vão estruturar a palavra e serão, vamos dizer assim, muito importantes para o entendimento da formação dessa palavra, né? O radical, por exemplo, ele é principal. O radical, por exemplo, ele será responsável pela parte de formação, de origem da palavra. É daqui que nós vamos derivar outras palavras da mesma família, palavras cognatas. Né? É a parte principal formadora da palavra. A vogal temática, que vem logo após o radical, né? Onde você tem a vogal temática nominal e verbal. Nós vamos ver isso também. Né? Que estou falando de vogal, eu estou falando, né, das vogais que nós conhecemos mesmo, que são temas, tanto do nome quanto do verbo. Okay? No verbo, mostrando, né, as conjugações, primeira, segunda e terceira conjugação, e no nome, mostrando o tema realmente da palavra quando ele não pode ser evidenciado como gênero. A gente vai ter que dar uma olhada nisso aí também, com as vogais de ligação, ok? E as consoantes de ligações também. O tema, que seria a soma do radical mais a vogal temática, as desinências, que são as partes finais, né? Aí, tanto do nome quanto do verbo, desinência nominal, desinência verbal, e os afixos, que são os prefixos e sufixos, que vão dar um entendimento para a formação de palavras, ok, galera? Então, logo aqui depois, eu vou ter os elementos mórficos. Então, eu tenho aqui o radical, que é a parte mínima da palavra que contém o significado básico dessa. Então, eu tenho, por exemplo, a palavra ferro. Né? Eu liguei aqui F-E-R-R e ligado ao O, a palavra ferro, que pode ser bipartida, tripartida, como nós colocamos aqui, esse radical ele vai dar origem a outras palavras da mesma família, ou seja, palavras cognatas, né, que nós vamos conhecer, como ferradura, ferreiro, ferramenta, ferrovia, ferroviária, ferrugem, tudo proveniente da palavra ferro e do prefixo que nós colocamos aqui, né, como fer, ok? Então, esse é o radical. O radical, ele é também chamado de lexema, tá? Radical, beleza? Bom, e nessa estrutura, nós também temos, né, o que nós vamos chamar de vogal temática. A vogal temática ela aparece logo após o radical para especificar a que conjugação pertence o vocábulo, ok? Então, aqui nesse caso, eu tenho a vogal temática denominada para o verbo, ok? Então, por exemplo, no cantar, no cantamos, né? No correr, no correrias, no partir e no partisses.
Então, eu tenho aqui, ó, vogal temática. A, ok? Para verbos de primeira conjugação, como o verbo cantar. Então, na verdade, a terminação não seria AR, seria só o A. O R, ele vai indicar desinência. Desinência de forma nominal do verbo. A gente tem aqui a representação do R indicando o infinitivo, galera, ok? Então, ele não entra como conjugação, ele entra aqui como um elemento de desinência. A vogal temática é só a vogal, aqui se refere à primeira conjugação. Então, verbos que têm, né, na sua origem o A, né, de terminação antes do R, nós dizemos que ele pertence à primeira conjugação. A segunda conjugação é evidenciada pelo E. Então, verbos que têm em sua finalização, na sua origem, o E. Então, ó, correr, ok? É um verbo de segunda conjugação. E eu coloquei os verbos aqui, ó, para vocês destacados, né, como com a conjugação, né, e propriamente dito com a conjugação nos tempos e nas pessoas e números, né, já pré-definidos aqui para vocês terem uma ideia de como ele vai se comportar, ok? Fora da sua origem. E eu tenho verbos, né, que terminam em I, que pertencem à terceira conjugação. Nós dizemos que são, né, os verbos terminados em I, na sua origem, beleza? Isso nós chamamos de vogal temática. Então, nas formas já estruturadas aqui, com tempo, com pessoa, com número e modo já, né, arrumadinho, cantamos, por exemplo. O cante seria o radical, ok? E o A seria o que nós vamos chamar de vogal temática, ok, galera? Quem não compreendeu, eu vou repetir aqui para vocês terem essa ideia, beleza? Então vamos lá, dá uma apagadinha aqui para a gente recomeçar. Então, ó, verbos que tem em sua, né, a conjugação, né, pertencentes aí à primeira, à segunda ou à terceira conjugação, são os verbos que vão ter, particularmente, as terminações em A, E e I, beleza? Então, vamos prosseguir. Cantamos, eu tenho cante como radical, o A como a vogal temática, obviamente o MOS será minha desinência. Nós vamos aprender mais à frente, rever, né, o que são desinências. Bom, a vogal temática nominal, nós vimos a verbal. Ela é a vogal átona final de um nome, como A, E e O. Preste atenção aqui. Exemplo, cadeira, ponte, vento. Nessas finalizações dessas palavras aqui, eu não posso mudar a letra, por exemplo, para colocar um gênero diferente. Eu não posso colocar, por exemplo, cadeiro, né? Ponto, ponta, ali é ponte, ponte. Se eu botar ponto e ponta, eu já vou para uma outra ramificação. É uma outra família, não tem nada a ver com a família de ponte, ok? A mesma coisa com vento, tá? Vento, se eu coloco venta, né? Se eu coloco alguma outra vogal ali, eu vou mudar um pouco a estrutura. Então, a vogal temática nominal é aquela que não vai designar, por exemplo, gênero feminino e masculino. Quando não há essa particularidade, no nome nós dizemos que é vogal temática nominal, ok? Então, quando o nome termina por consoante ou vogal tônica, não apresenta vogal temática, ok? Então, terminando por consoante ou vogal tônica, não apresenta vogal temática. São palavras atemáticas. Por exemplo, bar, sol, você, urubu. São palavras que não têm, vamos dizer assim, a vogal temática. Ah, por quê, professora? Porque termina ou por uma consoante, como o bar, o sol, ou porque a vogal é tônica, ou seja, a vogal é forte, só para a gente lembrar. Beleza? Então, eu tenho lá, ó, vogal temática nominal, livro, livra, pente, ok? Desinência de gênero, ou seja, o pedacinho final. Quando ele puder ser trocado por feminino ou masculino,
nós vamos chamar de desinência de gênero, ok, galera? Vamos lá. Prosseguindo, eu tenho o tema. O tema, como eu falei para vocês, é a junção do radical mais a vogal temática, ok? Então, nós temos lá, ó, estudamos. Estudamos porque eu tenho o radical estuda, o a vogal temática e o mos desinência número pessoal. Livro, né? Eu tenho até o tema. Ficarei, eu tenho até o meu tema. Então, na realidade, o que é tema? Um tema é a junção do radical mais a vogal temática. Até ali, eu tenho o tema da palavra. Se a palavra não possuir vogal temática, como nós vimos no slide anterior, então nós não temos um tema, porque para ter o tema você precisa ter o radical e a vogal temática. Tudo bem? Vamos para o próximo slide. Desinências são elementos terminais indicativos de flexões das palavras. Modificamos os verbos, conjugando-os, modificamos os substantivos e adjetivos em gênero e número. Então, existem dois tipos de desinências. As desinências que nós vamos conhecer como as desinências nominais e as desinências verbais. Eu coloquei aqui para vocês algumas desinências verbais. São todos verbos. Prestem atenção. O que é desinência? É tudo aquilo que nos informa no verbo, o modo, o tempo, o número e a pessoa. No nome, o plural ou feminino ou masculino. Beleza? Então, nesse caso aqui, o reis, que eu sublinhei aqui para vocês, ele vai indicar o modo, o tempo e vai indicar ainda para a gente aqui, no caso, a desinência número pessoal, que é plural, porque tem a marcação de S no final, ok? O mos também vai indicar aqui, ó, de ouvimos, que esse verbo é da primeira pessoa do plural, ok? Aqui, ó, o ser vai indicar que esse verbo é do quê? Ah, é do subjuntivo, é do pretérito imperfeito do subjuntivo. Aí vai determinar a pessoa, né? Se eu explicasse, se tu explicasse, se ele explicasse. Então, vai depender do contexto para eu demarcar qual é a pessoa, se é a primeira ou se é a terceira. Beleza? Então, nesse caso aqui, eu não tenho marcação de número e pessoa, mas eu tenho a marcação de modo e tempo, que a gente vai chamar de modo temporal. Beleza? Serviram, eu tenho o rão aqui. Até o rá, eu vou demonstrar a desinência o quê? Modo temporal. Ok? O M lá vai me indicar já a pluralidade desse verbo. Então, eu vou ter, nesse caso aí, a questão da desinência número pessoal. Nós vamos ver isso delicadamente aqui, porque é necessário. Vamos lá? Então, eu tenho aqui, ó, desinências verbais, galera. Indicam as flexões de número e pessoa, modo e tempo. Dois verbos. Por isso, são desinências o quê? Verbais. Até aí, tudo bem? Beleza. Então, eu tenho lá, cantarão, cantaram, né? No caso, pretérito perfeito. Então, eu coloquei aqui, ó, cante, radical, a vogal temática, que é o que vem depois, demonstrando o que, galera? Só pra gente lembrar, a conjugação do verbo. Urá, que seria a desinência modo temporal, vai estar demonstrando aqui o modo e o tempo desse verbo. O M vai estar demonstrando o quê? O número e a pessoa, ok? Então, a gente diz que é a desinência número pessoal. Prosseguindo. As desinências modo temporais, elas indicam tempo e modo. Há exemplos, eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês, né? O vá, o e e o ia, para pretérito imperfeito, estudava, vendia, partia, ok? O rá, do pretérito mais que perfeito, né, do indicativo, estudara, vendera, partira. Olha a finalização do verbo que você vai ter essa medida. Eu costumo dizer para os meus alunos que não gostam de verbo que a gente consegue aprender mais rapidamente se a gente lembrar pelo menos de uma terminação de cada tempo, né, verbal. Os modos como indicativo, subjuntivo e imperativo, que são os modos dos verbos, eles são indicadores de quê? Da certeza, da incerteza, e quando você passa uma ideia, né, imperativa, como um conselho, um pedido ou uma ordem. Beleza? Só para a gente lembrar. Então, eu tenho aí, ó, estudaria,
venderia, partiria. Eu tenho essa finalização do verbo com uma desinência modo temporal, que vai me indicar que esses verbos pertencem ao futuro do pretérito, ok? Ou futuro do presente, com o rei no final. Eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês. O ser, né, como indicativo também aí, como exemplo do pretérito imperfeito, só que do subjuntivo, com SSE no final. Essas são algumas desinências, não tem todas, desinências modo temporais, só para a gente lembrar. Eu tenho também a desinência número pessoal. O que é a desinência número pessoal? É aquela que indica o número e a pessoa a qual se refere o quê? A ação verbal, ok? Exemplos. Eu tenho o, né? Eu tenho o S, eu tenho o MOS, eu tenho o M, e cada uma delas vão indicar aqui são alguns exemplos, não tem todas aqui não, né? Eu tenho IS, né? Eu tenho outras desinências de número pessoais. Eu coloquei aqui algumas para a gente lembrar rapidamente. Então, eu tenho aqui o O como desinência número pessoal, indicativa da primeira pessoa do singular, eu, né? Eu canto, eu amo, eu vendo, eu prendo, eu paro, eu abro. O S, indicando também o número pessoal aí, tu cantas, tu amas, né? Tu vendes, tu prendes, tu partes, tu abres, ok? Indicando o plural com mois, com cantamos, amamos, vendemos, prendemos, aqui embaixo, ó, gente. Eu tô aqui embaixo, ok? Partimos, abrimos, ok? A desinência também, M, que demonstra lá, desinência número pessoal, indicativa de terceira pessoa do plural. Cantam, amam, vendem, prendem, partem, abrem, né? Então, eu tenho aqui os indicativos. Então, cada partezinha da palavra, eu não estou falando de sílaba, eu estou falando de cada parte formadora de uma palavra, né? Eu vou chamar de morfema. A esses morfemas, eu dou todos esses nomes que eu acabei de concluir aqui com vocês, né? Da parte do verbo. Já na parte do nome, olha aí na sua tela, desinência verbo nominal, né? Verbo nominal é o quê? É o que vai apontar as três formas nominais de um verbo, que são infinitivo, olha aqui, ó, gerúndio, ok? E particípio. Então, eu tenho infinitivo com o R, que indica, né, a forma infinitiva de um verbo. Eu tenho a forma final com NDO ou NDA, né, ou plural, dependendo aí do contexto. Eu vou ter um indicativo de formação de palavra com gerúndio. Eu tenho no particípio o do, ok? Como particípio regular, ok? Dessa forma nominal. Sempre é bom lembrar que o particípio ele tem existência em duas vertentes, né? Eu tenho a vertente do particípio regular e irregular. O particípio regular, ele é colocado sempre com a terminação DO, né? Suas variantes como feminino ou o pluralizando, né? Já o particípio irregular, ele vai apresentar formas com SO, TO e assim por diante. Ok, galera? Tudo bem até aí? Beleza, vamos ao próximo slide. Nesse próximo slide, nós vemos as desinências nominais, né? Indicam o quê? Gênero, número, ok? Dois substantivos e adjetivos. Olha lá, ó. Gato, gata. A desinência de gênero aí, ó. E a desinência de número, que é nominal. Gatos e gatas. Beleza? Então, as desinências nominais, sem ser de forma nominal, que nós vimos no slide passado, as desinências nominais normais de nomes, sem ser oriundas de verbos, são desinências de gênero e número. Número marcada pelo plural e gênero marcada pelo feminino ou masculino, como o ou a. Tudo bem? Vamos lá. Afixos são o que nós conhecemos como os prefixos e sufixos, beleza? São o que, galera? São morfemas que se juntam às palavras a fim de formar novas palavras. Ambos são, na verdade, afixos, né? Então, prefixo e sufixo a gente pode dizer que são afixos, tá?
O nome prefixo ou sufixo é dado dependendo do lugar que ocupam na palavra. Ou seja, se ele vem antes do radical, ele é prefixo. Se vem depois, ele é sufixo. Eu coloquei isso bem explicadinho aqui para vocês em outros slides que se subseguem, mas é legal a gente dar uma lembrada. Então vamos lá. Anti, né? Prefixo. Retro, prefixo. Agora de anti de tolerante e ismo de realismo, né? Nós colocamos como o sufixo. Por quê? Porque vem depois do radical. Qual seria o radical, por exemplo, de antipatia, né? Antipatia, eu tenho empatia, né? Eu tenho simpatia. Então, simpatia, antipatia, empatia, tudo isso que vem antes aí, né, vai ser declarado como prefixo. Retroceder, né? Ceder, retroceder, né? Se você cede, é o ato de doar, né? Você retrocede, você volta. Então, retro vai ser o prefixo, né? Tolerante, tolerar, né? O radical que vem depois é sufixo. Real, o ismo que veio depois é também um sufixo, ok? Vamos prosseguir. Prefixos, eu coloquei bastante exemplo, bastante mesmo, para a gente relembrar. Vários exemplos aqui, ó, bastantes exemplos. Eu tenho aqui imoral, desligada, de incorreta, de tricampeão, hiper de hipermercado, de semi-árido. Vejam que os radicais estão aqui, ok? Aqui, ó. Moral, liga, correta, no caso vai até ter aqui, campeão, mercado, né? Até o D, porque existe mercadoria, né? Árido, ok? Ou árida. Então, nesse caso aqui, vai até a letra D. Então, tudo que vem antes do radical, nós vamos conhecer como prefixo. Tudo bem? Beleza. Os sufixos são aqueles que vêm depois do radical, lembrando que são afixos. Então, eu tenho paredão, carpinteiro, soneca, patriotismo, cabeçada, juramento, ok? Todos os que estão de vermelho aqui para vocês são exemplos de quê? Sufixos, ou seja, esses sufixos eles são agregados depois do radical, ok? Sim ou não? Na cabecinha de vocês deve estar surgindo uma dúvida aí. A senhora falou de desinência e falou de sufixo. Desinência e sufixo é a mesma coisa? Por exemplo, eu tenho uma desinência, né, de um verbo, pode ser um sufixo, porque você está dizendo, professora, que tudo que é colocado depois do radical é sufixo. Pode ser, algumas gramáticas aceitam como sufixos. Mas se nós temos um nome, por que não dar esse nome? Porque senão tudo seria chamado de quê? O que eu falei para vocês no início? O que nós revisamos no início? Né? Nós revisamos lá o quê? Que nós temos como morfemas cada pedacinho da palavra. Então, se nós temos como morfema cada pedacinho da palavra, para que eu estou dando um nome a isso tudo? Porque eles têm um nome mais específico. Ok? Então, vamos lá. Vogais e consoantes de ligação. São vogais e consoantes que surgem entre dois morfemas, ok? Para tornar mais fácil e agradável a pronúncia de certas palavras. A exemplo, né, dessas vogais e consoantes de ligação, tá? Elas têm esse nome, vogais e consoantes de ligação. Florzinha, né? Bambuzal, gasômetro, cafeteria, desenvolvimento. Eu sublinhei para vocês, tá? Aqui não foi sublinhado, mas está destacado. Está destacada aqui a letra como a vogal, olha aqui, e a consoante de ligação de cada uma delas. Vai fazer a ligação entre o que nós pretendemos declarar, tá? Eu vou pegar aqui o gasômetro de exemplo. Eu tenho aqui gás, né? E metro, que seria a medida desse gás. Um gasômetro seria um aparelho que mede, vamos dizer assim, a quantidade de gás. Então, eu tenho aqui, na verdade, o como elemento que liga a palavra gás à palavra metro, gasômetro, ok? Formação de palavras. Aí chegamos ao ponto que a gente tinha que chegar.
As palavras que compõem o nosso léxico, ou seja, tudo que a gente aprende sobre uma língua, né, dentro da nossa língua, são formadas principalmente por dois processos morfológicos. Vamos lá. Derivação e composição. Ok, galera? Então, ó, derivação, a palavra se deriva, o nome já está dizendo. Surgem palavras cognatas, ou seja, palavras da mesma família. Ah, mas elas são derivadas de quê? De uma primitiva, de uma palavra primitiva. O que é uma palavra primitiva? É uma palavra que pode dar origem a outra. Por isso, essa outra, quando se formar, será chamada de derivada. Me dá um exemplo. Um exemplo, correta. Se eu coloco incorreta ou incorretamente, eu tenho uma palavra derivada da palavra correta, ok? É uma palavra derivada, tá? Infelicidade, né? Por exemplo, né? Eu tenho felicidade. Eu botei infelicidade, eu já tenho outra palavra, que é derivada da palavra feliz, ok? Ou de felicidade, beleza? Composição, né? Composição, esses dois elementos são principais, primordiais. A composição, a palavra já se compõe através de quê? De duas ou mais. Então eu tenho, por exemplo, a palavra gira mais a palavra sol. Eu tenho a palavra o quê? Girassol, né? Graficamente eu coloco com os dois S's. Na formação eu coloquei aqui com S só para vocês terem, né, essa formação de duas ou mais palavras na cabeça de vocês. Na composição, eu não vou ter uma palavra primitiva. Eu vou ter duas ou mais palavras compondo uma só. Gira mais sol, girassol. Um doce que eu gosto muito, que é o pé de moleque, de amendoim, né? Eu tenho pé de moleque. Eu tenho três palavras compondo uma só. Isso não é derivação, ela não provém de uma palavra primitiva. Ela é formada a partir de outras palavras, beleza? Então vamos lá. Há outros processos de formação de palavras como, né, o hibridismo, a onomatopeia, a abreviação, a sigla, o estrangeirismo e o neologismo. Ok, galera? Vamos lá. Derivação, eu tenho a derivação prefixal, prefixal e sufixal, parasintética, regressiva, imprópria e sufixal, ok? Essas são as derivações. Vamos a elas. A derivação prefixal ou prefixação, com a inclusão de prefixo à palavra primitiva, por exemplo, infeliz, né? Antebraço, enraizar, refazer, recompor e etc. Viu como é que fica mais fácil a gente ter lembrado a estrutura da palavra para depois chegar à formação? É fundamental, essencial para que você entenda muito mais rapidamente tudo isso que eu estou falando. A derivação sufixal como beleza, estudante, artista, boiada, né? Canalizar, né? A nossa palavra felicidade, né? Eu tenho aqui, então, os pedacinhos que vêm depois do radical formando derivações sufixais, ok? Eu tenho a derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo também. Como, por exemplo, a palavra infelicidade, eu tenho duas coisas concomitantes aí. Eu tenho tanto o prefixo quanto o sufixo. Então, a derivação aqui é prefixal e sufixal. Se eu quiser tirar um in, existe o quê? Felicidade. Se eu quiser tirar o dade, existe o quê? Infeliz. E assim por diante. Se eu quiser tirar o des, existe lealdade. Se eu quiser tirar o dade, existe desleal. Se eu quiser tirar o desligado, né? O des, existe ligado. Se eu quiser tirar o do, por exemplo, daqui, existe desliga. Ok? Então eu posso tirar tanto um quanto o outro. Isso não acontece, né? Quando a gente for estudar agora, o parasintético. Nós vamos ver mais à frente. Calma aí que a gente está chegando lá. Senhores, estou tratando esse puxa-saco compulsivo à base de hipnose. Ele agora se encontra em sono profundo e nada o despertará, exceto um obrigado, exceto a sua necessidade de desmoralizar a psiquiatria. Eu tenho aqui as palavras que eu gostaria que vocês fizessem na mente de vocês aí, na casa de vocês, a palavra puxa-saco e a palavra desmoralizar. Essa palavra aqui, ela é formada por desmoralizar e puxa-saco, ok? Ela é formada por prefixo e sufixo, né?
ou ela é derivação ou composição, né? Desmoralizar, moralizar, desmoralizar e moralizar, né? Se eu tiro des, existe moralizar, mas se eu desmoraliza, também posso ir até aí, né? Tirando o R. Então, ela é formada por prefixação e sufixação, ok? Derivação, prefixal e sufixal. Já a palavra puxa-saco não é formada por uma primitiva, ela é formada por duas palavras. Aqui eu tenho uma composição. Essa composição mais à frente vai ser entendida como composição por justaposição. Nós vamos chegar lá. Derivação parasintética é aquela em que eu posso chamar também que há uma parassíntese. O que é a parassíntese? A parassíntese é, na realidade, a inclusão, ok? De um prefixo e um sufixo à palavra primitiva, galera. Por exemplo, entardecer. Eu tenho o em e eu tenho o ec. Se eu tirar o em, não existe tardecer. Se eu tirar o ec, não existe entarde. Então, eu só posso ter na parasintética a questão do prefixo e do sufixo, eles são, assim, importantíssimos. Eu tenho que ter o prefixo, tenho que ter o sufixo, tá? Para que a palavra exista. Senão, eu não tenho a palavra. Desalmado, por exemplo, né? Eu tenho a palavra desalmado, tá aqui. Se eu tiro o almado, não existe desalmo. E como não existe almado, só existe desalmado, beleza? Agora, emagrecer, né? Não existe emagrecer, como não existe emagrer, né? Emagrer, né? Não dá. Ou emagrece, né? Não dá. Então, eu tenho aqui uma palavra parasintética, beleza? Abençoar, amanhecer, anoitecer, entardecer, envelhecer, invernizar, enrijecer, né? Entristecer, né? Emagrecer, engaiolar, são palavras que também são exemplos de parasintéticas, beleza? Derivação regressiva é um tipo de derivação que ocorre por meio da supressão da palavra o quê? Primitiva, gerando uma palavra o quê? Derivada. Exemplo, boteco. Eu reduzi, né? Boteco, fiz um boteco. Eu suprimi, né? Gerando uma palavra aí derivada de quê? De botequim. Porque a palavra mesmo é botequim. Aí a regressiva, ela faz o quê? Ela regride a palavra. Por exemplo, pescar, né? Ah lá. Aí eu fui para pesca. Vender, venda, né? Comprar, comprar, né? Agito, vem de agitar. Barraco, vem de barracão. Assim como, né? O Mengo arrasou esta tarde, o Flamengo, ok? Todos os dias eles vão àquele boteco, botequim, né? Maria Eugênia é muito comuna, ou seja, muito comunista. Essa noite será um agito, do verbo agitar. Nora ofereceu ajuda, do verbo ajudar. Eles estavam um grande amasso, ou seja, do verbo amassar. E o beijo é uma forma de cumprimento entre as pessoas, do verbo beijar. Então, eu sempre vou ter uma ligação com uma palavra primitiva, entendeu? Então, eu tenho uma regressão, eu regrido. Ela está aqui e eu vou, né, mudá-la para primitiva, obviamente, então eu tenho uma regressão. Geralmente, a regressiva ela é colocada com verbos, né? Quando eu tenho formações de primitivo com verbos, ok, galera? Geralmente. Mas não são todas as vezes, vocês viram aí. Coloquei vários exemplos. Derivação imprópria também é chamada de conversão. Muitos gramáticos falam sobre a conversão, preste atenção nisso aí. É um tipo de derivação que acontece pela mudança, galera, de classe gramatical. Tipo, o voar é sensacional. Eu mudei aqui. Notem que aqui já é o verbo, não tem nada com a regressiva. Na regressiva, eu venho dele, do verbo, é o primitivo, entendeu? Dele. Então, eu regrido. Eu vou antes. Quando eu boto o voar, eu estou substantivando o termo voar, que é um verbo, e ele passa a ser aqui um substantivo. Por quê? Porque ele está determinado por esse artigo o. Beleza, galera? Ele tem certas fobias, né? Fobias, certos medos, né, gente? Então, a gente diz aqui eu coloquei aqui para vocês o hipertáxi, né?
por uma forma de que alguns gramáticos colocam como hipertáxi algo que seja de derivação imprópria, mas que lembre, né, outras terminações ou outras palavras. Então, nesse caso aqui, fobia, né, é um termo que acompanha outras palavras. Essas fobias aqui não é próprio, vamos dizer, para ser colocado nesse estado aqui, né? Deveria ser complementado. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma derivação imprópria. Também, como derivação imprópria, para vocês entenderem um pouquinho mais, né? A nova palavra desempenha um outro papel gramatical na frase, de acordo com o contexto que está inserida. Por exemplo, nosso jantar estava ótimo. Jantar vem de janta, né? Do substantivo janta, né? O olhar, né, da garota era profundo, se transformou num substantivo aqui também, né, que seria eu olho, tu olhas, o olhar foi transformado, né? O conceito de belo, né? No caso aqui, eu vou para outra classe gramatical que é o substantivo, conceito de belo, belo é um adjetivo, ok? Olhar, né? É um verbo, ok? Isso se transformou no substantivo. Sofia é a cabeça, né? Se transformou aqui no adjetivo, né? O que era substantivo. Então, ele desempenha sempre outro papel gramatical, que não aquele. Na regressiva, isso não acontece, tá? Então, dá para separar tudo direitinho. Vamos à composição. Existe a composição denominada composição de palavras que envolvem mais de 2 radicais de palavras, sendo classificadas em justaposição ou aglutinação. O que é isso, galera? Na justaposição eu tenho a união de termos, os radicais, eles não sofrem qualquer alteração na sua estrutura. Então eles não vão perder fonema, eles não vão perder palavras, letras. As palavras elas vão sendo compostas por 2 ou mais, sem perder na dica de nada, ok? Elas podem até ganhar, como é o caso, por exemplo, de girassol, que ganhou um S. Mas eu tenho a palavra gira e sol. Lembra daquele slide que nós colocamos no início? Então, eu tenho aqui, ó, surdo, mudo, né? Guarda-chuva, abre latas, palavras compostas com hífen ou sem, mas que tem o quê? Essa noção de composição sem alteração em sua estrutura. Se ela tiver uma alteração na estrutura, a união dos termos, pelo menos um dos termos, um dos radicais ou os dois, se transformarem, alterarem a sua estrutura, eu tenho por aglutinação. Então, planalto vem de plano mais alto. Eu tirei aí, né, transformei, quando eu juntei esse O aqui do plano. Hidroelétrica, a mesma coisa, tá? Eu tirei, eliminei, né, transformei a palavra, ok? Hidroelétrica. Hidrelétrica, ok? Beleza? Vamos lá. Outros exemplos de composição. Composição por justaposição, eu tenho couve-flor, segunda-feira, passatempo, girassol. Não precisei mudar o quê? Nada da palavra. Não precisei alterar nada. É justaposição. Na aglutinação, a alteração fonética ou estrutural. Água mais ardente, aguardente, né? Plano mais alto, planalto. Justaposição, guarda-roupa, sanguessuga, girassol, pé de moleque. Ok? Não há perda de elementos. Já na composição, planalto, perna alta, perna mais alta, aguardente, eu já tenho o quê? Perda de elementos, ok? Vais em boa hora, vou embora, né? Aqui no caso eu tenho em boa hora, que formou o quê? Embora. Eu tenho uma composição por aglutinação. Eu juntei em mais boa mais hora em embora, ok? E aí eu fiz essa modificação. Houve modificação, aglutinação. Não houve modificação com a junção de 2 ou mais palavras, justaposição, ok? Vamos lá. Composição por aglutinação, mais alguns exemplos. Petróleo, aguardente, embora, vinagre, fidalgo. Vamos lá, hein? Petróleo, pedra, mais óleo, né? Aguardente, água, mais ardente. Olha lá como é que mudou, transformou a palavra. Em boa hora, como nós vimos no slide anterior, vinagre, vinho mais acre e fidalgo, filho de algo, para quem não sabia, beleza? Não confunda, né? Eu coloquei para vocês, isso é muito importante, galera. Eu tenho, por exemplo, aí
alguns cuidados a serem tomados, né? Agora, quando eu faço a questão da ortografia das palavras compostas ou das palavras derivadas, né? Porque aqui no caso eu tenho derivações prefixais, eu tenho vários prefixos, né? Eu não posso confundir com composição. Anti, extra, né? Como está aqui colocado, né, para vocês. Anti, extra, racismo, né? Eu tenho aqui, na realidade, algumas palavras que estão, né, com seus prefixos. Isso aqui não é palavra. Isso aqui é um prefixo que eu estou sublinhando aqui para vocês, que vai se transformar em palavra, derivação prefixal e sufixal, dependendo de cada palavra. Beleza? Por exemplo, extra-regimento vem de reger, né? O mento seria um sufixo e o extra seria um prefixo. Muito cuidado. Aqui eu tenho a ortografia como era antes e aqui eu já tenho a ortografia como é atualmente. Palavras, né, que podem ser terminadas em vogal começadas com R ou S duplicam o R ou o S agora. Beleza? Como exemplo de ultrassom, né? Eu tenho aqui, ó, 2 S's. Beleza? Hibridismo também é um processo de formação de palavras, só que os termos são formados pelo quê? Com elementos de idiomas diferentes. Exemplo, sociologia, do latim sócio e do grego logia. Né? Mais exemplos, burocracia, buro mais cracia. Psicomotor, psico mais motor. Eu coloquei aqui as origens para vocês estão vendo? Tá? Para vocês acompanharem comigo. Automóvel, auto mais a palavra móvel, ok? Então, eu tenho, ó, monocultura, mono, mais a palavra cultura. Biologia, bio, mais logia, né? Ok? Beleza até aí? Aqui, logia. Beleza? Abreviatura é um termo onde se utiliza um ponto final para se indicar em que se trata de uma forma incompleta. Por exemplo, adjetivo e a abreviatura de um adjetivo. Máximo de máximo. Exemplo, né? Vossa Senhoria, Vossa Excelência, AC, referência, são abreviaturas. Cuidado para você não confundir com abreviação, ok? Cuidado aí, as abreviaturas foram criadas no século XIX para facilitar a comunicação, ok, galera? Então, eu coloquei algumas abreviaturas aqui para vocês lembrarem. Elas estão no dicionário, caracterizadas no dicionário, beleza? Ok? Olha lá, antes de Cristo, né? Veja, de ofício, OF, ponto, sempre acompanhada do ponto final. Redução ou abreviação, muito cuidado para você não confundir. Eu tenho vídeo de videocassete, moto de motocicleta, foto de fotografia, pornô de pornografia, quilo de quilograma, beleza? A sigla, que são já reconhecidas também como um caso especial de abreviação, de redução, ok? Pelo processo de criarem palavras também, ok? Com vitalidade no léxico, ou seja, elas estão dicionarizadas, elas estão na nossa língua, ok? Elas não foram criadas como neologismo a partir de uma situação, a partir de um dado momento, não. Então, eu tenho, por exemplo, ONU, Organização das Nações Unidas, né? PUC, Pontífica Universidade Católica, né? A USP, Universidade de São Paulo, Partido Trabalhista, PT, o IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, ok, galera? Reduplicação. Reduplicação também é chamada de duplicação silábica, que nós vamos incluir também como palavras onomatopeicas. Lembra da onomatopeia, que é a reprodução de ruídos? Pois é, existe na reduplicação. Só que as onomatopeias, elas também têm uma particularidade. Elas podem estar juntamente, né, com a questão de barulhos e ruídos de forma diferente, não duplificados. Duplificados em que sentido, professora? Reco-reco, ping-pong, tic-tac, zum-zum-zum, paft-paft, toque-toque, são palavras que se repetem. Diferente das onomatopeias, da reprodução de ruídos, que podem ser consideradas também reduplicação quando elas duplicam ou quando simplesmente, né, fazem essa reprodução de ruídos, só que diferente um do outro. Por exemplo, fict-floct, né? O blá 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 seria um exemplo de onomatopeia, né, que também seria reduplicação,
ok? Zum, né? Paft, puft aqui já não tem a reduplicação, né? Você tem uma palavra e tem outra. Ain, lati, piar, rosnar, tudo isso são onomatopeias. Também são processos de formação de palavras. Os neologismos, como semântico, lexical e sintático. Eu estou correndo aqui nesses outros finais porque vocês vão rever isso mais à frente. A gente só está dando, né, uma base para vocês. Que a aula mesmo, ela já terminou com derivação e composição. Ok, galera? Neologismo semântico. Eu disse que aquilo daria zebra, daria errado, né? O exemplo do verbo deletar. Vou te deletar da minha vida, te apagar, né? O neologismo sintático, papalizando, né? João Paulo II reinventa a igreja papalizando com êxito, né? São palavras que não existem dessa forma no dicionário com o significado que nós estamos dando aqui nesse exemplo. Zebra tem no dicionário, só que acontece o quê? O sentido da palavra é diferente aqui, beleza? É um significado novo que eu dei aqui. Por isso, neologismo, assim como deletar, que ainda está entrando no nosso léxico, não faz parte ainda. A palavra papalizando também não existe, tá? A gente fez aqui, né, como petista, PMDBista e outros. Ó, pratique o deboísmo, né? Ficar de boa, ficar em paz, sem estresse, sem preocupações. Isso aqui é uma palavra nova, é um neologismo, ok? Veja a tática para descolar. Cara, descolar, né, gente? Descolar, olha aí, um rango, né? Descolar um rango. Você vai pegar e tirar da cola? Não, é arrumar, né? Então só dá com velhinhas bem míopes, né? Assim, vamos lá. A palavra sobremasiano, né? Sobremesariano, né? Para rimar com vegetariano, ao qual se referia aqui, né? O Calvin na tirinha com a sua mãe, beleza? Também é um neologismo, né? A palavra, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho, né? A questão, né, meu blog de arte conceitual tá um fracasso, ó, o TAC, né? Redução de está. Né? Adoro o meu fotolog. Fotolog também seria uma junção aí, tanto de uma redução com o estrangeirismo log, que nós vamos ver mais à frente. Beleza? Estrangeirismo, palavras de origem estrangeiras que invadem nosso dia a dia, né? Que se misturam ao léxico, são derivadas aí, compostas, reduzidas. Exemplos, né? Venha provar meu brunch. Sabe que eu tenho a brunch na hora do lanche. Eu ando de ferry boat. Eu tenho savoir-faire. Né? Meu temperamento é light. Minha casa é high-tech. Toda hora rola insight e assim por diante. Eu coloquei até uma tradução, vamos dizer assim, de alguns termos de lá. Ok? Para vocês verem aí com mais calma. Essas pernas listradas, você é um mosquito da dengue? Na verdade, eu sou um pernilongo, perna mais longa. Aqui, composição por, isso aí, aglutinação, muito bem. E fashion, que seria um estrangeirismo, também, né? Vocês sabem que faz parte da nossa formação. Né? Aqui eu tenho mais um pouquinho de estrangeirismos aí para vocês. Software, office boy, né? Design, blackout, pendrive, balé, outlet, né? Sutiã, né? E assim por diante. Vamos exercitar um pouquinho, rapidinho para a gente terminar. Em todas as frases, o termo grifado exemplifica corretamente o processo de formação, exceto em o que, galera? Ou seja, a única que não deveria ser. Vamos lá. Derivação parasintética, perversidade. Derivação prefixal, percorri. Derivação regressiva, sem falta. Derivação sufixal, evidentemente. Qual que seria aí a que está errada? Quem respondeu a letra A está correto, ok? Assinalar a alternativa que registra a palavra que tem sufixo formador de advérbio. Muito fácil, né? Formador de advérbio, ansa? Não. Pesismo, né? De péssimo ismo? Não. Mento? Não. Mente? Sim. Letra D, né? Dade também não. Advérbio, lembra aí, ok? Advérbio, né? De modo. Assinalar a alternativa que indique corretamente o processo de formação das palavras sem terra, sertanista e desconhecido, né? Olha lá, sem terra, sertanista e desconhecido.
Vamos lá, vou deixar essa daí para vocês, ok? Composição por justaposição, derivação por sufixação, derivação por prefixação e sufixação, composição por aglutinação, a primeira, sem terra, né? Na primeira, logo, a gente mata que é por justaposição, né? Porque não tem, né, a questão do, né, da questão da alteração, né? Não tem alteração. A segunda é derivação sufixal e a terceira, né, é o que, galera? Desconhecido, conhecido, desconhecido, desconhece, né? Derivação por prefixação e sufixação, letra A. Ok, galera? Gente, um beijo para vocês, que Jesus abençoe vocês ricamente. Muito obrigada por tudo. Até a próxima. Tchau.